Oi, esse é meu vídeo, esse é o meu primeiro. E Jesus pediu para me levar a obra dele e para engrandecer o seu nome, né? E ensinar e poder estar justificando os apócrifos, né? Então eu estou aqui para fazer a obra do Senhor, seja somente o nome de Jesus Cristo louvado. Como é meu primeiro vídeo, eu vou estar passando também o ensinamento do primeiro capítulo da nossa Bíblia, que é a Gênese. Sabendo que a nossa Gênese foi resumida pela de Enoque por Moisés. Vamos lá, a gente vai estar vendo isso hoje. No princípio, Deus criou os céus e a terra estava informe e vazia, as trevas cobriam o abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Esse sobre é em cima. Aí começa. Deus disse, faça-se a luz, e a luz foi feita. Deus viu que a luz era boa, separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas noite, sobreveio a tarde, depois manhã, foi o primeiro dia. Deus disse, faça-se um firmamento entre as águas, e separe ela uma das outras. Deus fez o firmamento, e separou as águas que estavam debaixo do firmamento, daquelas que estavam por cima. Então ele separou as águas embaixo, e as outras em cima, onde estava o Espírito de Deus, e no meio ele fez o firmamento. E o que é o firmamento? Ele explica aqui embaixo. Deus fez o firmamento, separou as águas, né? Deus chamou o firmamento céus. Então ele fez os céus no meio das águas. Em cima a água, onde estava o Espírito de Deus, e embaixo as trevas. Sobre a tarde, depois da manhã, fez o segundo dia. Deus disse que as águas que estão debaixo do céu se ajuntem no mesmo lugar e apareça ele o elemento árido. E assim fez. Deus chamou o elemento árido terra e o ajuntamento das águas mar. E Deus viu que isso era bom. Então, a terra foi feita aqui no segundo dia. Tá, gente? Lá em cima, foi feito primeiro a luz, né? Depois, os céus... Não, primeiro a luz, né? A separação das águas em cima e embaixo, os firmamentos dos céus e depois a terra, no segundo dia, né? E assim fez. Deus chamou o elemento árido terra e o ajuntamento das águas mar e Deus viu que isso era bom. Vamos ter aqui, gente. Isso aqui, olha, é um resumo. Vamos agora ver a de Enoque para a gente entender quão extensa era a nossa Gênese. E também lembrando que essa Gênese de Enoque é a verdadeira. Por quê? Porque Enoque ele foi levado aos céus pelos anjos, né? Num carro, acho que também de fogo. E ele teve o entendimento, né? Ó, aqui no verso 24, quem tiver o livro pode estar acompanhando, né? Lembrando que eu também estou atrás de escritoras para poder produzir o meu livro, onde é uma compilação dos apócrifos. Então vamos lá. Os grandes segredos de Deus, que Deus revelou e contou a Enoque e falou-lhe face a face. E o Senhor chamou e disse, Enoque, senta-se à minha esquerda com Gabriel. E eu curvei-me diante do Senhor, e o Senhor falou-me, Enoque, amado, tudo que vês já pronto, eu te digo. Já era mesmo antes do início, pois que tudo isso eu criei do não ser, as coisas visíveis do invisível. Ouve, Enoque, aceita minhas palavras, pois nem aos meus anjos contei meus segredos e não lhes contei sobre seu surgimento, nem falei-lhe dos meu reino infinito, nem entenderam meu ato de criação que hoje conto a ti. Então, foi só contado para Enoque. Ó, desculpa aí, mas aqui a rua é muito barulhenta. Ó, o cara do pão. Capítulo 25. Deus conta a Enoque como da trevas tão baixas emergiram o visível e invisível. Nossa, esse cara não vai embora não. Vamos lá. Nas partes mais baixas ordenei que as coisas visíveis descessem do invisível. E Adoniu desceu muito grande. É um anjo, tá, gente? Olhei-o e ele tinha um ventre de grande luz. E eu lhe disse, parta-te, Adoniu, e deixa que o visível saia de ti.
Então, gente, é igual a gestação, né? A mãe, quando tá gestando, ela não vê o filho, mas quando ele nasce, ele se torna visível. E ele partiu com grande luz, e uma grande luz saiu dele, e eu estava no meio da grande luz. E como a luz se faz luz, nasceu uma grande era e mostrou toda a criação que eu havia pensado em criar. Então, Deus criou realmente a partir do invisível e nas partes onde não havia luz, né? Aí depois, né, ele viu que era bom. Aí dispus para mim um trono, sentei-me nele e disse para a luz: vai mais alto e firma-te acima do trono, ser um princípio para as coisas elevadas. Então a luz é a sabedoria, né? E nada acima da luz. E aí eu me inclinei e olhei do meu trono. Isso é Deus falando. 26. Pela segunda vez Deus chamou Arxas, outro anjo, pesado vermelho, para que ele saia do mais baixo, né, do lado do escuro, né, da parte baixa. E eu chamei o mais baixo pela segunda vez e disse: deixa que Arxas saia com força do invisível. E Arxas veio, duro, pesado e muito vermelho. E eu disse: abra-te, Arxas, deixa nascer de ti. E ele abriu-se e uma era nasceu, que é um aeon, ou tipo uma galáxia, muito grande e muito escura, causando a criação de todas as coisas mais vulgares, e que vi que era bom e disse-lhe: vás para baixo, estabeleça-te, toma-te base para as coisas vulgares. E aconteceu que ele desceu, fixou-se e tornou-se a base para as coisas vulgares. Abaixo das trevas, nada mais há. Então aqui ele realmente fez uma separação da luz das trevas. Então realmente o início é a luz, né? Que está lá no resumo de Moisés. Isso foi, né, o primeiro dia, ele separou a luz das trevas. Né? Aí no 27, de como Deus fez a água e rodeou de luz, estabeleceu nela 7 ilhas. E ordenou que fosse retirado da luz e das trevas, e disse: torna-te espesso, e assim foi, e espalhei com luz, e ele tornou-se água. E eu espalhei nas trevas, abaixo da luz, e tornei as águas sólidas. Então, essas 7 ilhas aqui, gente, não é ilha terra, não, tá? E essa água sólida aqui, ó, não é gelo, não, tá, gente? Por quê? Porque no segundo dia, ele criou os firmamentos, depois da luz ele criou os firmamentos, né? Então vamos prestar atenção na leitura. Eu as fiz sem fundo, tendo como base a luz, e eu criei 7 círculos a partir do interior. Então essas 7 ilhas lá, são esses 7 círculos aqui. E tornei a água parecida com o cristal úmido e seco, igual vidro, e formei um círculo de água e outros elementos. Então ele está falando aqui de 7 céus, né? Entre a água de cima e a água de baixo, né? E mostrei a cada um deles o seu caminho e ordenei o movimento de cada uma das 7 estrelas em seus céus. E vi que isso era bom. Então aqui embaixo está confirmando. Ordenei o movimento de cada uma das 7 estrelas no seu céu. Por exemplo, esse aqui de cima eu formei um círculo de água e outros elementos, é onde foi feito o nosso céu. Aqui no nosso céu, né, a gente temos como estrela o sol. Então foi criado firmamento, 7 firmamentos. Dividi a luz das trevas, né, e disse para a luz que ela seria dia e as trevas noite, e houve noite e manhã do primeiro dia. Dia de Deus, tá, gente? Não é o dia da terra, não. Porque ainda Deus nem criou os elementos para marcar a hora, né? Só o sol. A semana no qual Deus mostrou a Enoque todas as suas sabedoria e poder, né? Aqui ele fala que ele criou, né, sólido, círculo celeste, e ordenei as águas que estavam abaixo dos céus que se juntassem em um mesmo lugar, em um todo, e que os caos se tornassem secos, e assim fez. Então aqui é a criação da terra, né, e dos seus anjos, né? Aí vamos passar esse pedacinho para frente, que eu quero ver aonde ele mandou o anjo, que chama Santanil,
para baixo, precipitado das alturas. Vamos lá. Ele criou os anjos das pedras e do trovão, né? Aí ele, dentre esses anjos, um chamava Satanil. E como Satanil foi com seus anjos precipitados da altura. E um dos anjos, tendo saído de sua hierarquia e se desviando para uma hierarquia abaixo da sua, concebeu pensamento impossível, colocou seu trono acima das nuvens que se encontram sobre a terra, para que seu poder se igualasse ao meu. Precipitei-o do alto com seus anjos. Ele pôs-se a voar por cima do abismo continuamente. Então criei todos os céus e assim fez o terceiro dia. No terceiro dia ordenei a terra que produzisse árvores, né? Como está lá na Bíblia, do resumo deste livro, também fala sobre isso. Aí ele fala dos nomes de cada estrela e de cada um desses céus, né? Produzir os peixes, tal, e todas as outras obras, né? E aqui fala também qual é o nosso céu. Céu sétimo, céu primeiro, céu segundo, né? Aí depois ele faz Eva, e aí fala do paraíso, né? Adão era para cuidar, né, e comandar a terra, para ordenar a lei, cumprir os mandamentos da lei, ação e reação, né? E não se desviar dela. Então aqui tudo, ó, isso tudo aqui é muito extenso, gente, a nossa Gênese verdadeira, aonde Moisés resumiu. Eu podia estar lendo um pedaço maior, mas meus vídeos têm que ser curtinho para mim poder postar, né? Então tem aqui a história de Caim, né? Como Eva caiu, né? Depois desse livro temos também outra Gênese. Tem a Gênese de Sete, né? Que é o filho de Adão. Também temos a Gênese da alma, que é outra Gênese. Tem também a Caverna dos Tesouros, né, que é a Gênese de Adão, onde Adão ficou com a sua esposa numa caverna, né? E também tem a história do universo. Tudo isso aqui, gente, tá falando sobre a Gênesis, ó, são bastante capítulos, né? Então, logo, se Deus preparar, logo eu vou ter o meu livro pronto, né? Então, gente, é muito melhor ler os apócrifos junto com a nossa Bíblia, para nós ter um entendimento bem maior. Então, a gente está sabendo aqui que a gente temos, né, os céus, são 7, né, desde o abismo até onde está a luz, onde se encontra Deus, trono de Deus, né, e essas águas que estavam acima e essas águas que estavam abaixo, é a separação do superior e o inferior, né. A gente tem esse mundo de oposição, onde a gente na vida, a gente tem tristeza, dor, amor, alegria, luz, trevas, porque a gente o nosso céu foi construído na sombra da luz em cima. Então, voltando lá no início da Bíblia, né, da Gênesis, fala o quê? Que o Espírito de Deus pairava sobre as águas de cima. Então, no dilúvio de Noé, ele também fala sobre essas águas de cima, que Deus abriu as janelas dos céus, né? E houve o dilúvio. O dilúvio não é chuva, não é inundação, não é tsunami, não. O dilúvio é a água de cima que desceu para baixo. Então, por isso que teve o dilúvio, porque Deus tinha se arrependido, né? Da iniquidade do homem, né? E queria destruir a iniquidade da terra, salvando só o justo, Noé. Então, aqui tá todo dia eu estarei postando um pedacinho do Evangelho junto com o apócrifo, né, explicando, né, sobre as verdades dos apócrifos. Até mais, próximo vídeo, curte e sempre esteja procurando meus vídeos A Luz Senda de Cristo, onde você vai estar encontrando em sequências a Bíblia junto com o apócrifo. Obrigada e que o nome do Senhor Jesus seja sempre louvado.